Transmissão do plenário e leitura da ata da sessão anterior. Ata da 32ª sessão ordinária da segunda Câmara do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas. Aos oitavos dias do mês de outubro do ano de 2012, no plenário das sessões do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, sob a presidência do excelentíssimo senhor presidente, conselheiro Otávio Lessa de Geraldo Santos, reuniram-se os senhores conselheiros: conselheiro Anselmo Roberto de Almeida Brito, conselheiro substituto Alberto Pires Alves de Abreu e o doutor procurador Rafael Rodrigues de Alcântara, representando o Ministério Público de Contas. Havendo número legal para deliberar, o excelentíssimo senhor presidente declarou em nome de Deus aberta a presente sessão, determinando que se procedesse à leitura da ata da sessão anterior, que foi aprovada. Não houve matéria na hora do expediente. Passou-se para a ordem do dia. Foram discutidos e julgados os seguintes processos: relator conselheiro presidente Otávio Lessa de Geraldo Santos, processo TC 10.714/2009, TC 10.059/2009, entre outros, referente a aposentadorias. Acórdão de 338 a 342 de 2012. TC 12.325/2009, pensão de Maria José Soares, resolução 142 de 2012. Conselheiro Anselmo Roberto de Almeida Brito, TC 10.18/2012, TC 345/2012, 9088/2009, entre outros, aposentadorias, referente a aposentadorias. Acórdão 343 a 345/2012. TC 16.454/2011, TC 2637/2012, TC 5522/2012, TC 9730/2012 e TC 9775/2012, retirados de pauta. Após relatados e julgados os processos, cujo teor segue na íntegra, o senhor conselheiro Anselmo Brito teceu comentários referentes à documentação contábeis enviados fisicamente e via SICAP a este Tribunal de Contas, no qual está gerando problemas nas cobranças dos mesmos junto aos jurisdicionados, sugerindo uma deliberação referente às resoluções normativas 2 de 2013 e 2 de 2010. Após discutida a matéria, ficou para a próxima sessão a aprovação do texto deliberativo. Relator conselheiro Alberto Pires, TC 1593/2009 e TC 12.132/2008, entre outros, referente a aposentadorias. Acórdão 346/2012 a 335/2012, TC 580/2005 e TC 424/2008, entre outros, referentes a contratos e convênios. Resolução de 143 a 147/2012. Não havendo processo a relatar, o excelentíssimo senhor presidente da segunda Câmara facultou a palavra. Não havendo quem quisesse fazer uso, em nome de Deus encerrou-se a presente sessão, convocando o pleno para a próxima sessão no horário regimental. Marcelo. O que é que tem esse processo a ver com esse vermelho? Olha aqui.
Ensina aí, Rafael. Não. Eu pensei que era o solicito que a leitura, para que fique consignado em ata, da deliberação da segunda Câmara da sessão passada, por favor. Deliberação número 1 de 2012. Deliberação número 01 de 2012, segundo CD-TCE Alagoas. A segunda Câmara Deliberativa do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, reunida em sessão no dia 8 de outubro de 2012, delibera: considerando a necessidade de padronização e agilidade na transmissão dos feitos de sua competência, considerando a Instrução Normativa número 002 de 2010, publicada no Diário Oficial de Alagoas em 23 de junho de 2010, que institui e regulamenta o Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública, SICAP, no âmbito do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, determinando aos órgãos públicos jurisdicionados a remessa bimestral dos registros contábeis via internet. Considerando que a inobservância do cronograma de remessas prevista na aludida instrução sujeitará o responsável à multa prevista no artigo 45 da Lei 5.604, de 20 de janeiro de 1994, e artigo 203 da Resolução Normativa 003/2001, no Diário Oficial de 19 de junho de 2001, e demais sanções cabíveis. Resolve tornar público o entendimento de que o dispositivo da Resolução Normativa número 002 de 2003, publicado no Diário Oficial de 4 de abril de 2003, que trata do calendário das obrigações dos gestores públicos, bem como das sanções destes decorrentes, especificamente dos itens que disciplinam o envio dos mesmos, registros contábeis em meios físicos a este tribunal, não se aplicam em virtude de terem suas remessas em meios eletrônicos, via internet, disciplinados pela Instrução Normativa 002/2010, SICAP. Sala da Sessão do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, 8 de outubro de 2012. Conselheiros: Otávio Lessa. Conselheiros: Anselmo Roberto de Almeida Brito, relator. Auditor convocado: Alberto Pires Alves de Abreu. Rafael Rodrigues de Alcântara, procurador do Ministério Público de Contas junto ao Tribunal de Contas. Pela ordem, relatoria. Processo TC 9192, aposentadoria por tempo de serviço, contribuição, de senhora Olga Melo Vanderlei. Processo TC 3032 2004, aposentadoria, retificação de ato de aposentadoria de aumento de proventos em 20%, de o senhor Luiz de Vanderlei Lins. Processo TC 1054/2009, aposentadoria voluntária de Maria Helena Nascimento Oliveira. Processo TC 10696, aposentadoria voluntária de Maria José dos Santos Lima. Processo TC 10699, aposentadoria voluntária por tempo de serviço de Ardel de Medeiros Gomes Ferreira. E processo TC 9123, aposentadoria voluntária da senhora Catarina Salustiano da Silva.
Todos os processos aqui enumerados, relatados, tiveram os pareceres favoráveis da douta Procuradoria Jurídica e do Ministério Público de Contas, com seus respectivos pareceres, inclusive a retificação de ato de aposentadoria, onde houve um acréscimo nos proventos a ser recebido pelo senhor Luiz de Vanderlei Lins, ocupante o cargo de fiscal auxiliar de tributos estaduais, símbolos FATE número 1 da classe E. Doutor Rafael. Senhor presidente, senhores conselheiros, ratifico todos os pareceres lançados pelo Ministério Público, opinando pela regularidade e registro dos atos mencionados. Em discussão os processos. Em votação. Conselheira Selma Brito. De acordo, excelência. Acompanho o relator. Conselheiro Alberto. De acordo também, presidente. Aprovado. Tem em mãos alguns processos relativos à concessão de pensão. Processo TC 8595-2010, concessão de pensão a Tanaja Melro Lemos de Paula, ex-segurada do senhor Eliton José Amorim da Rocha Leite. Processo TC 10879, concessão de pensão a Elvia Maria Barbosa Lins, na qualidade de filha, beneficiária de Jaldete Barbosa Lins. Processo TC 13594, concessão de pensão a Maria Lúcia Inácio, o ex-segurado, esposa do senhor senhor Cícero Joaquim. Concessão de pensão, processo TC 8928, para Maria Hélia Damasceno Limas Vilar, na qualidade de esposa, Pedro Renato Damasceno Vilar e Murilo Benefício Damasceno Lima Vilar, na qualidade de filhos do ex-segurado senhor José Renato Lima Vilar. E processo TC 6025, concessão de pensão em favor Mário Forte Melro Filho, dependente do ex-segurado senhor Mário Fortes Mel, falecido em 18 de dezembro de 2001. Todos os processos aqui relatados, eles tiveram os pareceres favoráveis do Ministério Público e da Procuradoria de Contas, todos pela legalidade dos autos. Doutor Rafael. Ratifico todos os pareceres do Ministério Público de Contas. Doutor conselheiro Anselmo Brito. Já votando, acompanho com Sua Excelência. Conselheiro convocado, doutor conselheiro Alberto. Também acompanho o relator. Aprovado. Processo TC 8179. Trata-se do presente processo, contratação de locação celebrada entre o município de Pão de Açúcar e a senhora Cícera Faria Costa. Objeto a locação do imóvel rural não residencial localizado no sítio Boqueirão, município de Pão de Açúcar. O valor total foi de R$ 1.800, cujas despesas correrão pela dotação orçamentária conforme cláusula 7ª, tendo o Ministério Público Especial opinado pela regularidade de todo o procedimento e, por fim, concluiu pela anotação conforme parecer. Voto pela anotação do referido processo. Doutor Rafael. Ratifico o parecer, nesse caso da lavra do Dr. Gustavo Santos. Conselheira Selma Brito. Não, discussão. Em votação. Conselheira Selma Brito. Acompanho o relator, Excelência. Conselheiro Alberto. Também acompanho o relator. Aprovado. Processo TC 8420. Versus os autos sobre o convênio celebrado entre o Estado de Alagoas, através da Secretaria Executiva de Educação, e a organização não governamental Roberto Acioli Casado Filho, tendo como objeto
possibilitar o desenvolvimento e autonomia de 25 alunos da rede estadual pública portadores de necessidades educativas especiais, paralisia cerebral e síndrome genética, levando os mesmos tão almejada autonomia necessária para a inclusão social. O convênio supracitado decorreu do processo administrativo 1800-3591. Valor do convênio, R$40 mil, considerado que a seção de contratos e convênio desta Corte de Contas procedeu às devidas informações, posteriormente encaminhou o processo à douta Procuradoria Jurídica deste Tribunal, que emitiu o parecer 1645/2011, nas folhas 246 e 247. Considerando ainda que os mesmos autos evoluíram ao Ministério Público Especial, que oficia junto a esta Corte de Contas, o qual emitiu o parecer 962/2012, nas folhas 248 dos autos, opina pela regularidade do convênio. Considerando finalmente que, estando o processo devidamente instruído, resolve a segunda Câmara do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas a anotar o presente convênio para fins de registro nos termos do artigo 1º, inciso 20, da Lei 5.604, de 20 de janeiro de 94. Doutor Rafael. Ratifico o parecer opinando pela regularidade do convênio. Em discussão. Em votação. Conselheiro Anselmo. Com relator, Excelência. Conselheiro Alberto. Também acompanho Vossa Excelência. Aprovado. Pela ordem, conselheiro Anselmo Brito. Sem pauta, Excelência. Conselheiro Alberto. Vou relatar os processos de pensões e outros de aposentadoria. Começando com o processo de concessão de pensão. Trata-se do processo 5538/2008, cuja beneficiária é a senhora Maria Júlia de Souza, esposa do falecido, do ex-servidor José Joaquim de Souza, e que trabalhava na Secretaria da Educação. Processo 1555/2008, o beneficiário o senhor Manuel Rosendo dos Santos e Emanuel Tércio Corato Santos, respectivamente esposo e filho menor. Da ex-servidora senhora Terezinha Francisca Corato Santos, também da Secretaria da Educação. Processo 7635/2008, do beneficiário a senhora Marina Amélia de Oliveira dos Santos, esposa do ex-servidor José Basílio dos Santos, também da Secretaria de Saúde. Processo 9518/2008, o senhor Djalma da Trindade Lessa, é o beneficiário, era esposo da senhora, da ex-servidora, a senhora Maria Correia Lessa, era oriunda também da Secretaria da Educação. O processo 9695/2008, beneficiário o senhor Milton Medeiros Silva, também esposo da ex-servidora, a senhora Maria Vicência da Silva, também oriunda da Secretaria da Educação. Processo 10814/2008, beneficiária a senhora Isaura Maria Lins, esposa do ex-servidor Manuel Henrique Lins Cavalcante, também da Secretaria da Educação. O processo 2285/2009, a beneficiária a senhora Margarida Correia Alves, esposa do ex-servidor José Vicente Alves, era servidor da Secretaria da Educação. Processo 5574/2009, cuja beneficiária é a senhora Suziana Ferreira Costa e Maria Eduarda Ferreira Costa Gomes, respectivamente esposa e filha menor do ex-servidor, senhor Luiz Gomes de Oliveira Filho, que trabalhou na Secretaria da Educação. Processo 7614/2009, a beneficiária a senhora Nicaula Messias Malta, companheira do ex-servidor senhor Cássio Lins de Albuquerque, também ex-servidor da Secretaria da Saúde. E o processo 14475/2009, cuja beneficiária a senhora Magdala Francisca Lira de Azevedo, esposa do ex-servidor senhor Marden Azevedo Calheiros, também da Secretaria da Educação. Todos esses processos foram instruídos e tiveram parecer favorável da Procuradoria Jurídica desta Corte e também do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas. E voto pelo seu registro submetido desta Câmara. Doutor Rafael. Ratifico todos os pareceres do Ministério Público de Contas, senhor presidente.
Em discussão. Em votação. Conselheiro Céu Brito. Aprovado. Senhor presidente, continuo aqui a relatar os processos dessa aposentadoria, dessa vez aposentadoria, tanto voluntária como por invalidez. As aposentadorias voluntárias, com proventes integrais e paridade. Processo número 9826-2008, por interessado, senhora Josefa Gisele Araújo Santos, supervisora escolar da Secretaria de Educação. Processo 12087, processo 12087 de 2008, senhora Maria Eline Lima, professora da Secretaria de Educação. Processo 14563 de 2008, a senhora Rosilda Gomes de Carvalho Nascimento, professora da Secretaria de Educação. Processo 296 de 2009, a senhora Cecília Pereira Lima, também professora da Secretaria de Educação. E, finalmente, o processo 7648 de 2009, a senhora Neuza Maria Santos Ribeiro, também professora da Secretaria de Educação. Todos esses processos foram instruídos pela Procuradoria competente, assim como tiveram parecer favorável da Procuradoria Jurídica do Tribunal de Contas e, da mesma forma, do Ministério Público junto a esta Corte. E submeto a esta Câmara e eu voto pelo seu registro. Doutor Rafael. Ratifico todos os pareceres, senhor presidente. Em discussão. Em votação. Conselheiro Anselmo Brito. Aprovado. Então, o presidente continua a relatoria aqui, desta vez com aposentadoria por invalidez, com proventes integrais. Trata-se de 5 processos. O processo, primeiramente, 14673 de 2008, o senhor Antônio Manuel da Silva, que tinha o cargo de auxiliar de serviço diverso da Secretaria da Saúde. Processo 5854 de 2009, da senhora Josefa Leonardo Terto, exercia o cargo de auxiliar de enfermagem na Secretaria da Saúde. Processo 7880 de 2009, senhora Ieda Pacheco dos Santos, auxiliar de serviço diverso, que trabalhava na Secretaria da Educação. Processo 10651 de 2009, senhora Sebastiana da Silva Leandro, que exercia o cargo de auxiliar de serviço diverso, também na Secretaria da Educação. E, por fim, o processo 12164 de 2009, senhora Maria Salé Teixeira Chagas, que exercia o cargo de auxiliar de serviço diverso, também da Secretaria da Educação. Todos esses processos foram instruídos pelos órgãos competentes, receberam pareceres favoráveis da Procuradoria Jurídica desta Corte e do respectivo Ministério Público de Contas. E voto pelo seu registro. Submeto a esta Câmara. Doutor Rafael. Senhor presidente, ratifico todos os pareceres lançados pelo Ministério Público de Contas. Em discussão, esse processo relatado pelo conselheiro Roberto. Na discussão, em votação. Conselheiro Anselmo Brito. Aprovado. Está facultada a palavra. Tem mais algum processo? Está facultada a palavra aos senhores conselheiros e ao senhor representante do Ministério Público. Senhor presidente, Com a palavra, conselheiro Alberto. eu gostaria só, como nós temos relatado bastante processo de aposentadoria, principalmente, tenho verificado que, em média, cerca de 20% desses processos tem pessoas que vieram também da iniciativa privada, ou seja, tem tempo de contribuição da iniciativa privada. E neste caso, especificamente hoje, eu não vejo problema porque todos foram do Estado de Alagoas, no sentido estrito, né? Estado de Alagoas, que faz justamente aquele encontro de contas, vamos falar assim, com o INSS, e faz o respectivo repasse, e eles fazem isso aí. Entretanto, eu pesquisando aqui no tribunal com diversos colegas bem mais experientes, e mostraram que a maioria das prefeituras que tem regime próprio, quando do processo de aposentadoria dos seus servidores, não tem
feito a devida averbação, não a averbação, mas a compensação e ido buscar esses recursos junto ao INSS, do tempo da iniciativa privada, para os seus respectivos fundos, entendeu? Eu só faço esse registro porque eu acho isso importante, inclusive porque isso vai contribuir para a questão do equilíbrio financeiro e atuarial desses regimes próprios, né, que é de longo prazo. Continua a facultar a palavra. Excelência, eu só queria pedir a coordenação do plenário que a deliberação aprovada, como já foi acertada na sessão do dia 8 de outubro deste ano, fosse encaminhada uma cópia para cada gabinete e que fosse feito o arquivamento do original junto à própria coordenação de plenário, que vai ficar lá como base de consulta. Somente isso, Excelência. Que seja consignado a solicitação do conselheiro Anselmo Brito e que seja encaminhado a cada gabinete esta deliberação, inclusive a presidência, para que essa deliberação da segunda Câmara, ela fique oficializada e uma cópia fique arquivada na sessão de plenário. É isso, conselheiro? Continua a facultar a palavra. Senhor presidente, senhores conselheiros, gostaria apenas de fazer o registro das congratulações aos membros dessa segunda Câmara pela edição da sua primeira deliberação. Parabenizo especialmente o relator e patrono dessa iniciativa, o conselheiro Anselmo Brito. Essa deliberação, ela traz ao meu ver, traz uma nova cultura de, inclusive, tornar pública, trazer maior segurança jurídica aos jurisdicionados do Tribunal de Contas, na medida em que expõe, que uniformiza seus entendimentos, tornando-os públicos, de modo a orientar nos futuros julgamentos dessa segunda Câmara e também orientar também o comportamento dos gestores. É uma iniciativa boa, um tribunal começa a sedimentar uma jurisprudência, isso traz uma estabilidade das decisões dessa corte, e isso vejo como um passo muito importante e para a evolução até dos órgãos fracionários. As câmaras não são só para a gente também ficar fazendo registros de aposentadorias ou contratos de menor valor. Esses debates aqui são salutar para o desenvolvimento e fomentar aí o engrandecimento do Tribunal de Contas. Obrigado. Quer falar ainda? Eu queria só agradecer as palavras do Ministério Público, mas quero também deixar registrado e ressaltar a importância, a iniciativa, a inovação desta Câmara, especialmente do seu presidente, de ter realmente apoiado esta ideia e também com a participação do Ministério Público na discussão, do nosso conselheiro Alberto, que também trouxe novas luzes à discussão, inclusive nos orientando de uma forma nova de fazermos um texto mais escorreito. Eu acho que o relator foi apenas a pessoa que escreveu o entendimento da Câmara, mas que está de parabéns como um todo esta segunda Câmara Deliberativa. É isso, Excelência. Eu queria só, eu acho, ratificar e concordar com as palavras do conselheiro Anselmo Brito, todas as palavras aqui do doutor Rafael, doutor Alberto, com relação que a gente só consegue se aprimorar e crescer, que às vezes a gente tem que ousar um pouco e é uma forma até de incentivo. Nesta mesma linha, eu queria propor, se possível for, o entendimento, um entendimento que eu tenho da responsabilidade do tribunal, doutor Rafael, com relação à evasão de receita do Estado como um todo, não só do Executivo. A gente tinha em tempos anteriores,
a este governo, onde foi terceirizado e o executivo, até eu ter informações diretas do executivo, o executivo teria colocado 117 milhões dentro dos cofres, através de uma compensação previdenciária junto ao Instituto Nacional de Previdência. Exatamente pegando um gancho na colocação do conselheiro Alberto. Né? O que é que se verificou na nossa, não sei se Vossa Excelência estava presente, na apresentação do Dr. Marcelo, do presidente do AL, quando ele estava aqui, onde foi afirmado por ele que até aquela data, ou seja, nos 5 anos do atual gestão, foi desfeito o contrato e eventualmente não foi feito outro contrato. O que é que aconteceu na prática? Não houve nenhuma recuperação com relação a hoje, como foi dito aqui, o Estado hoje, o Tribunal ou o Estado, se for o caso, sei lá, os órgãos públicos do Estado assumindo aposentadorias ou pensão, tendo efetivamente pela vida do servidor algum tempo que isso aí foi recebido pelo próprio Instituto Nacional de Previdência, que mais do que justo teria que haver uma compensação e esses recursos advêm corrigidamente para o Estado ou para quem de direito, né? A gente tem isso como, e é nessa linha de que essas receitas que é de todo o direito do Estado, e como a gente não vê efetivamente, eu não tenho conhecimento, e tenho a certeza, porque foi falado pelo presidente do AL, com relação à não compensação. Eu estou querendo colocar aqui nessa segunda Câmara, e foi sugerido também, que aí com os municípios ainda é pior a situação. Eu estou falando só do Executivo Estadual. Com os municípios eu nunca vi um caso em que houvesse uma iniciativa do gestor para que houvesse esta compensação em favor do município, ou da Câmara, ou de que quer que seja. Então, eu acho que, aí eu quero propor exatamente a gente pensar e discutir, só estou colocando o problema na mesa, para que a gente possa, como Tribunal de Contas, sugerir ou determinar, se for o caso, ou fazer através de resolução até uma ratificação do que já é um direito, mas lembrar o gestor dessa necessidade, ou seja, o município, o próprio executivo, o próprio Estado, o próprio Tribunal de Contas perde dinheiro porque nenhuma compensação com relação aos funcionários do Tribunal de Contas não foi recebido por esse tribunal o valor correspondente a essa compensação do passado. Eu acho que está na hora, já que a gente está na fase de estar fazendo uma deliberação número 1 de 2012, de que forma a gente poderia fazer e ajudar ou ratificar a lei, ou relembrar, ou informar o gestor, ou exigir, ou controlar alguma coisa que a gente possa fazer para não deixar que esses recursos eles sejam aí, vamos dizer, completamente sem nenhum posicionamento dos órgãos, vamos dizer assim, que teria que estar buscando esses recursos para os seus municípios ou para o próprio executivo. Eu queria colocar isso em discussão. Senhor presidente. Pode, Rafael. Senhor presidente, questão inicialmente colocada no âmbito dos municípios, trazida aqui a preocupação pelo conselheiro Alberto, e agora o senhor ampliar desse debate, tratando aí também da questão do AL Previdência. A exposição feita pelo presidente do AL Previdência, eu não estava aqui pessoalmente, mas acompanhei em áudio da minha sala e lembro de boa parte da exposição aqui feita. O AL Previdência, como regime próprio, e houve uma criação desse regime há alguns anos e ainda está em fase de transição. Existem poderes e órgãos do Estado que ainda não aderiram a ele, então existe essa também
pluralidade de regimes próprios dentro de um mesmo Estado, questão também que já foi debatida no plenário, tem que ser enfrentada. Primeiro, ele tem que evoluir no sentido de abarcar todos os órgãos, ter adesão de todos os órgãos e contemplar o regime próprio único do Estado. Como se trata de IOL Previdência, eu acho que é um problema peculiar, que merece uma atenção especial, até mesmo pela dimensão dele e o volume de recursos públicos que envolvem. Deve ter uma atenção especial do Tribunal de Contas para verificar a forma de transição dele. Como ocorreu, teve um estudo preliminar que foi proposto por uma consultoria, implantado um modelo similar ao que era praticado no estado do Paraná. E nessa fase de transição, para que não haja nenhum prejuízo ao estado de Alagoas, eu acho salutar uma auditoria do Tribunal de Contas específica na área previdenciária do Estado. Uma auditoria no AL Previdência para confrontar qual a posição financeira dele e atuarial no sistema antigo, como ficou no sistema novo, qual a perspectiva, quais as compensações, qual o débito dele em relação ao Instituto Nacional de Seguridade Social, quais os recursos que ele tem direito a fazer a compensação. Eu acho que ainda a questão está nebulosa, não está tão clara, evidente. Seria necessário um acompanhamento, uma auditoria, inclusive o diálogo entre os órgãos aí envolvidos. Ministério da Previdência Social e o AL Previdência também, confrontar e apurar se existe crédito a favor do Instituto de Previdência aqui do Estado de Alagoas ou débito, qual é a situação. Primeiro a gente tem que diagnosticar, fazer um diagnóstico disso. Isso eu acho que é possível a partir de uma auditoria especializada e muito cuidadosa, aprofundada no regime de previdência. Temos aí enfrentado uma realidade de déficit na previdência. O déficit da previdência, eu costumo falar que ele é um déficit político, não um déficit técnico. Se você for pegar a parte técnica, a previdência realmente ela não é deficitária, ela é superavitária. O negócio é que a gente não ao longo do tempo, das décadas, desde a década de 70 até hoje, a gente não teve uma gestão atuarial responsável para prevendo todas as aposentadorias, pensões e auxílios que hoje o Instituto paga, e por isso hoje estamos despreparados, desprovidos. Com relação aos municípios, eu também acho importante a colocação feita pelo conselheiro Alberto e feita por Vossa Excelência. Os institutos, tem município com Instituto de Previdência próprio e outros sem o Instituto de Previdência próprio. Vejo que a gente pode aprimorar as decisões do Tribunal de Contas com relação à compensação financeira que deve haver do regime geral para os cofres dos municípios de duas formas. A gente pode, isso eu vou levar inclusive para o Ministério Público de Contas a título de aprimoramento dos nossos pareceres e aprimoramento também das decisões do tribunal. Dentro da parte dispositiva, além da gente fazer, quando verificar que é o caso, como o conselheiro Alberto trouxe hoje, como é o caso de servidores públicos que tiverem um período de contribuição no regime geral, quando eram da iniciativa privada, fazer uma ressalva no dispositivo da decisão, lembrando e cobrando que, registrando-se aquele ato de aposentadoria, o ente busque a devida compensação financeira em virtude da contribuição feita pelo servidor aposentado. Podemos acrescentar isso na parte dispositiva. Os pareceres do Ministério Público não têm abordado essa questão também, temos que aprimorar lá, podemos aprimorar,
E a decisão também aqui do tribunal, diante do exposto, decide pelo registro do ato de aposentadoria, ressalvando que o gestor deverá buscar, junto ao regime de previdência próprio, a compensação devida, a compensação previdenciária devida, em virtude do servidor aposentado ter contribuído tal período na iniciativa privada. Acho que uma decisão simples assim. Esse é o primeiro aspecto. Acho que também outra forma que o tribunal pode atuar nessa forma de cobrança por ocasião do julgamento das prestações de contas. Isso na prestação de contas, aí temos que ver, né, onde não tem regime de previdência ou instituto de previdência próprio, no julgamento das contas do prefeito, no julgamento, análise para emissão de parecer prévio. Naqueles que têm instituto de previdência próprio, na apreciação das contas do presidente desse instituto de previdência. O tribunal pode abrir um capítulo à parte nessas decisões, nas decisões ou então nos pareceres prévios, para analisar especificamente como anda a situação da compensação financeira previdenciária, abrindo um capítulo à parte para analisar, porque é uma receita irrenunciável. O gestor não pode dispor desses recursos de maneira alguma. Inclusive além da multa, caso ele não venha a buscar e envidar todos os esforços para ter essa receita apurada no seu município, ele pode inclusive a ele ser imputado o débito de eventual crédito que venha prescrever pela omissão dele. Eu tenho esse entendimento tranquilo, claro que se ele deu causa à prescrição por alguma omissão dolosa ou culposa, ele deve restituir esse débito. E é uma renúncia implícita totalmente inconstitucional. Então, acho que o tribunal pode atuar de duas formas. A primeira, no ato de registro, fazendo, além do registro, essa ressalva e comunicando o gestor dessa ressalva, porque os autos são devolvidos também, ele vai ter uma comunicação. Podemos fazer uma deliberação genérica da forma como foi feita essa primeira, e também podemos analisar em um capítulo à parte especial por ocasião das prestações de contas. Acho que são essas duas colocações. E com relação ao AL Previdência no âmbito estadual, como é uma situação muito específica, singela e importante pela transição e pelo volume de recursos, acho que cabe uma apuração, uma fiscalização, uma auditoria desse tribunal para precisar, primeiro, diagnosticar qual é a situação de fato, se corresponde ao que o presidente expôs aqui naquela sessão ou não. São essas as respostas. São duas coisas para dar mais praticidade. Por exemplo, com relação à auditoria, primeiro é uma coisa muito específica. Eu acho que nosso corpo técnico não estaria tão capacitado para fazer uma auditoria atuarial. Não estaria, até porque o próprio Estado como um todo, na época do governo, até foi contratado porque não tinha essa capacidade técnica. E com relação o próprio presidente colocou que neste governo não houve nenhuma compensação, então já está existindo a falha, porque se você pegar a contratação passada, onde entrou 117 milhões, o levantamento atuarial com relação à compensação daquela época já era em torno de mais de 250 milhões. Então ele já tem um haver do governo federal, através da Previdência, de mais de 100 milhões ainda para ver. Então isso aí já estaria hoje definido hoje por questões óbvias, colocadas na mesa. O que a gente tem a dificuldade... É fato em controvérsia. Porque esse é fato, foi constatado. Tanto é que o próprio Previdência deu entrada em 110 milhões. Então isso pode até ter a diferença de 200, não ser 200, ser 210, 250, 220, mas existe ainda crédito. A outra coisa é o seguinte, existe
que eu posso afirmar também, sem controvérsia, que nenhum município compensou absolutamente R$1. Por quê? Porque toda compensação, ela necessita, a Caixa Econômica só aceita com homologação do Tribunal de Contas. E afirma a Vossa Excelência que eu não lembro um município que mandou aqui uma aposentadoria para que houvesse homologação do tribunal. Tendo isso sendo um fato, eu posso afirmar que se não houve homologação, não existiu compensação. Então aqueles municípios, então a gente tem a certeza também que existe uma evasão de receita, né, que poderia estar indo buscar. Aí sim, o município está devendo, tem a ver ou está devendo. Ou seja, essa compensação existia. Mas a gente não teria. E o que é que eu vejo da minha experiência, dos meus 10 anos aqui? Ou o tribunal sai na frente no sentido de ser o cobrador de uma ação, qualquer ação que seja, ou o povo alagoano, porque o município e o estado tudo é o povo junto, né? Está perdendo recurso. Esses recursos não estão sendo devidamente, vamos dizer assim, colocados no lugar certo, não é? Então esse assunto está sendo colocado agora, obviamente não precisa ser discutido, né? Como você falou, eu já concordo com a evolução do parecer do Ministério Público para aqueles casos, até para a gente fomentar, jogar uma sementezinha na história de quando o cara tiver constatado, igual como o conselheiro Alberto colocou, constatado que houve uma vida do cara na iniciativa privada, a gente botar isso que sai no Diário Oficial, colocando que ele observe, determinando que ele observe se existe a compensação devida com relação a esses recursos que ficaram lá. Como sugestão, sei como Vossa Excelência é a pessoa aberta, eu já queria sugerir mesmo assim, que se Vossa Excelência e eles assim entender, que a gente já colocasse nesses dois, para ficar já efetivamente, ou seja, e se assim a Câmara entender, que você já foi observado, existiu uma vida privada daquele servidor e que naquele momento ele pagou a Previdência. Então, se ele pagou a Previdência e hoje é um fato, ele está se aposentando pelo Estado, já foi feita a coisa, ou seja, que responda alguém do AL Previdência, não, esse aqui já foi compensado, esse aqui não foi compensado, esse aqui estou buscando. A gente simplesmente já teria jogando alguma coisa vamos dizer assim, num bom sentido, no sentido de tentar alertar. Agora, a gente precisa pensar, esse assunto, estou colocando, mas era importante a evolução dele, não só aqui, mas a nível maior, para que a gente tente fazer alguma coisa, mas que seja do tribunal, doutor Rafael, porque senão não funciona. Se deixar a cargo do município com informação, não vai funcionar. A cultura nossa, não existe aquela cultura ainda de buscar, é uma cultura de acomodação, entendeu? Vai dar muito trabalho, a pessoa fica acomodada. A gente vê isso até nos nossos processos normais. Você houver um acidente de carro, o cara, foi 3 mil reais, vou buscar, não, isso vai demorar tanto, deixa para lá. E o gestor não porque é a mesma coisa, é a questão cultural nossa. Então, ou a coisa vai como no sentido de obrigação, o tribunal está impondo de alguma forma, para que observe isso, que eles corram atrás disso, e que haja, né, efetivamente algum tipo de controle com relação a isso. Eu queria falar e está facultada a palavra, eu só estou aproveitando aqui as falas do ocorrido. Excelência. Pois não, conselheiro. Excelência, em relação a este assunto previdenciário, eu posso falar até com certa tranquilidade, porque fiz parte do Conselho Deliberativo do AL Previdência, até onde tive forças para ajudar a administração estadual e até sendo representante desta casa naquele conselho. Depois de tanta luta para conseguirmos colocar um membro do Conselho Deliberativo oriundo do Tribunal de Contas, porque tinha a visão inicial que o Tribunal de Contas apenas fiscalizaria. Mas por que aceitaram? Porque foi feita uma pergunta a esse seguinte sentido: por que o Executivo faz parte do Conselho Deliberativo? Por que o Tribunal de Justiça faz parte? Por que a Assembleia faz parte?
e por que o Ministério Público Comum também fazia parte. Quanto ao Executivo, a resposta foi a esperada. Não, porque é quem tem que capitanear e é quem tem a chave do cofre. Verdadeira. Mas todos os outros faziam parte porque tinham duodécimos. E o Tribunal de Contas também tinha duodécimos. Essa é a razão maior do Tribunal de Contas entrar como integrante do Conselho Deliberativo e não só do Conselho Fiscalizador. Quanto ao Estado, um levantamento à época feito pela Lei de Previdência, o Estado teria mais ou menos em torno de 300 milhões de reais a compensar. Por que não está sendo feito? O problema maior não reside só aqui no Estado, não. Tem problemas também no Instituto Nacional de Previdência Social. Na verdade, não é nem no Instituto Nacional, na verdade é no Ministério da Previdência Social, porque também o material lá humano é muito escasso para fazer esta compensação. Imagine, vários estados e mais de 5 mil municípios. Claro, considerando que todos têm um regime próprio, que eu não sei a realidade brasileira, mas pela legislação todos deveriam ter um regime próprio de previdência. Uma coisa que eu observo nas prestações de contas, observo muito, que desde 2000 é que os municípios, sobretudo, são obrigados a mandar informações previdenciárias em regime próprio. Alguns não mandam sequer este relatório que a própria LRF exige. E mais do que isso, posso afirmar que até hoje não vi em nenhum município, pelo menos isso da minha relatoria, nenhum estudo atuarial que é obrigatório a fazer pelo menos uma vez por ano e tem que remeter ao Tribunal de Contas também como informação adicional. É um risco, porque não se sabe se o sistema é viável, se aquele valor que está sendo arrecadado, aquele percentual, ele vai viabilizar as aposentadorias e pensões daqui a 35 anos, 70, e enquanto durarem as vidas dos dependentes. Quanto à questão levantada pelo Ministério Público da adesão dos poderes, excelências, eu posso também afirmar com tranquilidade que isso é uma falácia. Falácia legal, porque prevista em lei. Embora o Ministério da Previdência Social está vendo isso com muita ressalva, não aceitando, porque a lei matriz ela não fala em adesão, ela fala do regime único, gestor único, independente de qualquer duodécimo, entenda-se, poder aceitar ou não fazer parte do sistema. Acredito que aqui no Estado só vai ter uma saída, que vai ser uma alteração legal na lei da Previdência. É a única forma de adequar, é a única forma existente. Com relação à Câmara trabalhar nesse substrato, eu quero propor até uma análise, uma reflexão. Excelências, temos que aumentar as competências das câmaras deliberativas, inclusive para julgar processos de contas ou no tendente ao parecer prévio. Acho que isso é uma competência que as câmaras deveriam ter, porque aí nós decidiríamos com mais precisão, com a competência adequada. Poderíamos cobrar, com certeza, dos municípios todo esse material, não só o previdenciário de regime próprio, mas todos, prestação de contas. Se não prestação de contas, mas no mínimo, excelências, as inspeções em loco deveriam ser matéria da competência das câmaras, e o pleno ficaria com a competência recursal, como é de praxe na grande maioria dos tribunais de contas do Brasil. Eu acho que aí as competências da Câmara, elas ou estão sendo usurpadas ou ainda não estão sendo observadas como deveriam. Eu acho que nós deveríamos atentar para isso, nos reunimos até com a primeira Câmara e cobrarmos alteração nos nossos normativos para que essas competências elas estejam no lugar correto, que eu entendo serem as câmaras deliberativas desta casa. Mas todos os municípios, hoje no tribunal nós temos um tratamento um pouco diferenciado.
o Estado, logicamente, a competência feita ao Pleno, e também o município de Maceió, pela sua envergadura. Mas os outros não há nenhum impedimento, nem explicação plausível para que não sejam tais processos submetidos às câmaras deliberativas. Eu entendo que nós, se nós trilhássemos por esse caminho, nós, com muito acerto, teríamos condições completas e concretas de realmente vislumbrarmos um comportamento único e um comportamento com uma certa constância, um padrão, um funcionamento deste tribunal, inclusive orientando a administração pública como um todo. É esse o meu entendimento, excelências. Obrigado. Concordo em gênero, número e grau com Vossa Excelência. Tudo. Não temos quem queira fazer mais uso da palavra. Eu queria que esse assunto, conselheiro Anselmo, a gente pudesse evoluir isso e tratar isso como realmente o tribunal, por obrigação do tribunal. O tribunal tem que se posicionar efetivamente, porque a gente sabe que não está existindo essa cobrança. É verdade, se for possível, na sessão da manhã, se Vossa Excelência se predispor até por ser mais conhecedor desses números, por representar o tribunal há alguns meses ou anos, lá na Previdência, a gente deliberar alguma coisa efetiva que sirva não só para o AL, mas para todos os municípios, todas as câmaras, porque, na verdade, só vai funcionar dessa forma. A prática mostra a gente todo dia que é isso. É na pressão, só funciona na pressão. Sim. E com a determinação, né? E que, infelizmente, com relação a essa compensação real, como vai ser feita, a gente tem que realmente deixar a cargo de cada município, de cada ente aí, porque a gente não vai poder ajudar muito nisso. Na verdade, nós não vamos poder, estou falando com toda sinceridade. Tecnicamente falando, a gente não vai poder ajudar muito. Você não sabe a tristeza que eu fico quando eu ouço isso, que nós deveríamos ser o órgão de referência. Eu sei que é a tristeza de todos, eu sei. Que eles têm na minha. O que a gente precisaria estar dando aula sobre isso para todos os municípios. Para saber. Verdade, então, às vezes aquilo que. E eu voto naquela que você falou que era por omissão ou por falta de. Não, é por. Realmente é desconhecimento, não é nem uma maldade em si ou não querer. Qual é o município que não quer aumentar a sua arrecadação? Verdade. Todo mundo quer. Bom, não tendo mais quem queira fazer uso da palavra, eu declaro em nome de Deus encerrada a sessão da segunda Câmara, convocando os senhores conselheiros e o representante do Ministério Público para a sessão da próxima segunda-feira no horário regimental.